comentando aqui sobre o dia de hoje do índice, algumas coisas. Então, primeiro aquela queda de ontem, assim, o preço ontem fez um overshoot, terminou com falha de rompimento, e aí hoje ele abre com um gap aqui, um gap de queda, e vem testar uma região importante para talvez continuar a tendência. Não tem como saber, a gente nunca sabe se o preço vai continuar acima ou não, mas ele deixa uma barra aqui interessante e um ponto interessante. Então, essa barra que muitas pessoas pegaram, que opera price action, a gente que estava na sala operando também, aí pegou os alunos, aí essa barra aqui é um trade assim bem visível, e não quer dizer que não vai funcionar, quer dizer que é um trade razoável aí que dá para colocar um capital em risco para tentar pegar esse trade. O 1 para 1 dele acabou que deu bem rápido e ele tinha uma probabilidade, então uma parcial ou uma realização total no 1 para 1 já é bem interessante, até porque aqui tem a região do gap. É, e aí, tirando isso, o dia aqui no começo, principalmente, ele foi bem complexo, porque o preço faz correções profundas, e aí se você está esperando um impulso aqui forte para nos tempos gráficos maiores, por exemplo, ele continuar aqui uma tendência de alta, quando ele testou essa região, se você espera isso, você acaba se decepcionando um pouco, porque o mercado faz o que ele quer, e nesse momento aqui ele começou a fazer correções aqui muito profundas. Então acaba que essas correções profundas aqui tiram muitas pessoas do mercado, ou stop, que está comprando muito alto, e aí você tem que mudar a forma de operar. Quando você vê isso, você já começa a pensar talvez em canal amplo, e aí então se o preço continua repetindo esses comportamentos, você vai pensar obviamente em comprar o mais baixo possível, ligar as últimas máximas, comprar o mais baixo possível aqui comprar aqui na região de 1/3 de baixo. E aí, se começar a sair em realizações de lucro lá no 1/3 de cima, aqui ou acima das máximas. Então, é uma forma também de operar, não quer dizer também que vai funcionar. Talvez esse movimento aqui se estendesse para outra coisa, em algum momento você comprasse aqui nessa região e o preço viesse aqui abaixo e te tirasse fora do movimento aqui nas mínimas, se estopasse e depois voltasse para cima. Então, você ia ter só uma lateralidade, ia continuar fazendo o que ele vinha fazendo aqui no último dia, só expandia aqui o range, mas ia continuar um movimento complexo. É por isso que essas operações precisam, a maioria delas, de risco-retorno, porque você não sabe o que vem em seguida. Então, é bom que faça sentido os trades. Mas, claro, acabou que hoje quem comprou nessa região e segurou aqui para levar nas máximas conseguiu ainda um bom trade. E aí, depois disso, o preço criou aqui uma premissa no dia que ele não perdeu mais, que era o preço fazendo fundos mais altos. Apesar que ele foi se arrastando aqui em alguns momentos, aqui principalmente quem comprou, por exemplo, essa barra, ficou aí 3, 4 horas posicionado talvez para conseguir pegar 400, 500 pontos. Então é um movimento que não foi. Mas ao mesmo tempo quem ficou operando contra isso aqui ficou levando vários stops seguidos. E em algum ponto aqui teria que perceber isso. Tipo, vendeu aqui, estopou, vendeu aqui, estopou, vendeu aqui, aqui demorou para estopar, mas assim, não pode ficar levando um monte de stop tentando achar o topo. Ainda mais tarde no dia você não começa a operar contra o canal do dia, contra a tendência do dia. Então, é mais ou menos coisas aí que dariam para ver hoje. E aí, tem uma questão aí que alguém perguntou sobre como que eu olho para uma barra assim que parece uma boa barra de sinal, mas no meio ou dentro de uma lateralidade menor. Poderia ser essa lateralidade aqui. Aqui, claro, não tinha como saber que ia ter isso aqui na sequência, mas aqui você já imaginava que o movimento aqui não era tão forte, talvez porque aqui você já tinha 4 barras sobrepostas. Então você já tem um tipo de TTR. E aí o que eu responderia em relação a isso, a minha visão sobre isso é que depende para o que a barra vai ser operada. Porque assim, se você opera para pegar um alvo até aqui na máxima, somente talvez não compense, porque você está comprando alto no TTR. A gente compra muitas vezes alto no TTR, alto na lateralidade, só que depende o objetivo da compra e a força, a pressão, a urgência que está acontecendo no momento e o que vem antes desse movimento. Então, se você vê aqui separadamente, você olha primeiro para o contexto do dia. Não vai ser fácil o preço se sustentar acima de máximas, eu já tinha percebido isso aqui. E aí você olha esse movimento, ele tem duas pernas, possivelmente uma armadilha de duas pernas.
é um canal aqui de correções profundas, um canal amplo, então você tenta comprar o mais baixo possível. Nesse momento aqui ele estava abaixo no canal amplo, mas se você não quer comprar ordem limitada, obviamente, porque é mais arriscado, você vai esperar pelo menos uma barra, então vai comprar essa aqui ou vai comprar essa maior aqui. E aí você pega o último impulso para ver a correção dele, você já tem 50% aqui de correção, então ele está nessa região. Quando você espera a barra de sinal e ela leva para muito longe, assim, igual levou essa aqui, é você que me diz se compensa você ainda fazer o trade ou não, se você quer entrar em uma barra de sinal. Independente se aqui é um TTR ou não, você está operando agora essa linha de tendência, você está operando um impulso a partir daqui, que ele pode até mesmo repetir os impulsos anteriores, com essa força aqui, por exemplo, ele pode repetir. Aqui ele fez essa força e talvez nesse toque aqui ele vai repetir novamente. Então, se você começar a ponderar essas coisas, você não está mais só comprando alto numa lateralidade e entre aspas, se armadilhando quase que propositalmente. Você está comprando, quem sabe, aqui uma barra de sinal em um ponto aqui razoável na correção profunda, colocando o teu stop o tamanho dela ou talvez um pouco mais. E o alvo, você tem possíveis alvos que compensem, porque se ele buscar só aquele movimento, só esse movimento aqui, essa força de impulso para cima, mesmo que você entre aqui, você ainda tem tudo isso aqui para buscar. Então você ainda teria aí é, quase que duas vezes, talvez, o tamanho da barra para cima. Umas duas vezes o tamanho da barra para cima. O preço não chegou aí lá. Nem sempre vai dar tudo certo. E além disso, você tinha também um outro fator ao teu favor, mesmo que você compre alto, nessa barra, né, nesse TTRzinho aqui. Você tinha que o mercado vem fazendo fundos mais altos, ele tá um pouco tarde já do dia, aí talvez passou da metade do dia, então é mais difícil em termos de probabilidade uma reversão. O dia deve fechar provavelmente para cima aí, porque o preço é um dia que está subindo, então ele deve fechar alto ou fechar aqui nessa região um pouco até mais alto. Esse é um fator. E outro também é que, por inércia, o preço está fazendo algo, indo acima. E 80% das vezes o preço continua fazendo o que ele vem fazendo. Então você vai juntando fatores e aí você é, vai julgar em cada situação se comprar uma barra de sinal pode ser bom ou não. Nesse caso, uma outside, então talvez você já não vai gostar mais de comprar ela. Quem sabe você vai esperar uma correção ou depois uma barra menor, porque na metodologia a gente precisa raciocinar muito, então não tem nenhuma receita assim precisa do que fazer em determinada situação. Tem o contexto que precisa ser lido. E aí se você está numa lateralidade maior e o preço está aqui nessa região e aqui acima você tem resistências fortes lá num gráfico de 60 minutos, talvez você não vai querer mais comprar essa barra porque você sabe que está muito perto de talvez o mercado parar bruscamente. Mas se você dá um zoom aqui nesse gráfico, ou se você coloca um tempo gráfico maior, como por exemplo o gráfico de uma hora, você vai perceber que você mesmo que compre aqui uma barra de sinal boa, o preço pode ainda te levar lá a retesta de máximas. Você tem espaço, você tem aqui uma área fina, uma área onde o preço caiu forte. Então ele tende a passar aqui também mais acelerado, repetir o comportamento anterior. Então você tem espaço, entre aspas, né, para ir para cima, e é uma tendência. Então você vai juntando todos esses fatores para julgar se cada barra de sinal, se uma barra de sinal é razoável, pelo menos no contexto onde que ela se encontra. Razoável porque com um trade razoável, algumas vezes você vai conseguir pegar o alvo final, uns 30% do tempo você vai levar o stop e uns 30% do tempo você vai conseguir pelo menos parcial. Então acaba que 70 e 40% do tempo, por exemplo, você vai levar lá 30% das vezes você vai levar um stop, 40% do tempo você vai pegar teu alvo e 30% das vezes você vai pegar uma parcial somente. Então acaba que você fazendo trades razoáveis, se a tua leitura, se o teu raciocínio ali do momento foi algo que faz sentido na metodologia, você consegue explicar isso dentro da metodologia, você de 70% do tempo vai conseguir algum tipo de lucro nas operações. Como nesse caso aqui, por exemplo, quem comprou essa barra, talvez vendo isso aqui, seria bem aceitável você desistir aqui pelo meio. O preço não andou, soltou essa barra, e aí foi acima e você em algum momento vê essa barra aqui sendo climática e fechando assim. Talvez você vai querer desistir de toda a tua operação aqui e quem sabe nem foi um trade que compensou tanto assim. Mas você aqui você já cai nos 30% das vezes que o trade não vai dar muito certo, mas que você vai conseguir algum lucro.
E o trade precisa ser razoável de acordo com a leitura, assim, do contexto que você faz.